os 5 piores alimentos para a sua saúde, que na verdade não são nem alimentos, e hoje estou com a ilustre presença da Dona Thaís. Então fica aí e vamos aprender mais quais os 5 alimentos que você deve evitar no café da manhã, no almoço, na janta, e no lanche da tarde e no lanche da manhã, de madrugada e em qualquer horário. Então mete bronca, Dona Thaís. Tava todo mundo com saudade de você no canal, então faz sua apresentação aí. Boa tarde, em que pese vocês poderem assistir de manhã, de tarde ou de noite. Eu falei isso pra ela agora. Uma boa tarde a todos, porque nós estamos gravando à tarde. Bem, eu também estou com saudade de todos vocês, né? A Dona Thaís andou dando um rolé por aí. Até na avenida ela andou desfilando. Fui pro carnaval, fui pra Sapucaí, 72 anos no carnaval da Sapucaí dançando, os fotógrafos, ela falou que até os fotógrafos estavam impressionados como ela tinha essa energia, né? É mãe de quem? Seguiu meus conselhos nutricionais, não segue 100%, né? É bem safadinha, né? É bem pular cerca, mas de certa forma, como segue em grande maioria, tá magra, saudável, 72, super funcional. Infelizmente o cafezinho continua, mas assim, com açúcar, né? Deve ser. Nem vejo, que eu prefiro não. É Ignorância é uma bênção. Com certeza. Por isso mesmo que eu não tomo o café na sua frente. Pelo menos os alimentos que a gente vai falar Mas hoje aqui não entram no cardápio da Dona Thaís, que eu sei. Em compensação, né? Eu como muita fruta, muita salada, muito legume. Tá, então lembra que a gente já vai fazer o vídeo sobre os 5 melhores alimentos, então fica ligado que eu também vou botar os outros vídeos com a Dona Thaís aqui na descrição. E nos cards para você ver. Nós vamos falar sobre os 5 melhores alimentos? Na próximo vídeo. Esse vídeo é os 5 piores. Mas ainda assim teve muito vídeo já interessante aqui com a Dona Thaís para vocês darem uma risada. Darem uma risada. Me chama de palhaço, mole! Olha aqui. Então hoje nós não vamos falar de alimento. Vai falar sobre produtos alimentícios, na verdade. Não, nós vamos falar sobre comida, né? A gente vai falar sobre lixo industrial, na minha humilde opinião, né? Sobre comida, né? Porque alimento nós vamos falar no outro vídeo. Então vamos lá, o primeiro alimento extremamente prejudicial que você nunca deveria comer, dos 5 piores alimentos do mundo, com certeza que eu fiz um react, na verdade, de um outro vídeo, e aí causou uma polêmica, então a gente vai falar mais didaticamente científica aqui. Primeiro seria miojo. Que nojo. Então, o que você comenta sobre o miojo antes de eu meter bronca nele, Dona Thaís? Há muito tempo atrás, sem eu não saber de tudo que eu sei hoje, né, através de você, eu já não usava aquele pacotinho que vem junto, né, o realçador de sabor. Pois é. Que contém glutamato monossódico, uma neurotoxina que estraga seu cérebro. Como é que é? Um realçador de sabor. Não, isso não. Que contém glutamato monossódico. Monossódico. Isso, GMS, que destrói o cérebro, é uma neurotoxina. Isso é importante saber, né? Sem eu saber disso, né? Tem um livro muito bom que eu li há 16 anos atrás do Baylock, um neurocirurgião que escreveu um livro sobre o glutamato monossódico, se vocês quiserem ler. Vai falar. Então diz o nome do livro. Eu tenho 16 anos, né? Mas eu só pesquisar por Baylock. Murilo, depois, quando editar, Murilo, tá com o nome do livro aqui, que é importante, né? Já que é tão sério o livro, né? Bem, vamos lá. Então eu já tinha aquela intuição, né? De que aquilo me fazia mal e eu não deixava ninguém comer, eu jogava fora. Antes do pessoal pegar o tal do miojo, eu pegava o saquinho e jogava fora. Era só não comprar. Eu sei, mas na época eu comprava, né? Aí eu pelo menos fazia o mínimo, né? Mas vamos lá. Aí então, o que é o miojo? É literalmente um macarrão feito de farinha de trigo e óleos vegetais, ou seja, os 2 piores coisas para se mistura num Frankenstein alimentício nutricional, né? Ou seja, miojo é rico em sódio, então causa hipertensão arterial, a farinha, o óleo, todos eles vão induzir diabetes, síndrome metabólica, e é correlacionado, esses macarrões instantâneos, a muitos problemas de saúde, né? E qual é a diferença do macarrão instantâneo para o macarrão normal? Vamos lá, doutor.
Bom, Que o você macarrão falou normal... que o miojo é instantâneo, né? O macarrão normal, né, geralmente ele é feito de farinha e ovo, né? Mas é pura farinha e ovo. Eu acho que ele vem até mesmo sem sal, né? Sim, O vem. miojo já vem mais industrializado, com certeza, né? E deve levar algum produto extra para poder ser instantâneo. E também o realçador de sabor ali, que é o glutamato monossódico, aquele pozinho que se joga em cima, que aí, obviamente, é mais prejudicial ainda. Entendi. Então, o segundo dos piores alimentos do mundo, salsicha. Carne processada é, de acordo com a OMS, comprovadamente cancerígeno, aumentando a incidência de doença cardiovascular e câncer, que mata literalmente 70% da população mundial, só essas duas. Aí mete bronca na carne processada, Dantas. O que é salsicha? O que tem dentro da salsicha? Vamos lá. Que ela é rica em sódio, todo mundo sabe, né? Ou todo mundo deveria saber, né? E que isso é uma parte importante, né? A indústria mascara esses problemas dos alimentos jogando muito sal, que realmente quando a gente bota na língua a coisa estimula o paladar e você acha que é gostoso, mesmo sendo um lixo industrial sem valor nutricional nenhum ali, né? Então o sal realmente mascara, mas obviamente tem também vários outros tipos de conservantes e vários tipos de pedaços animal processado, misturado com várias formas de conservantes, sódio, etc., e até mesmo corante, né? Para ficar vermelho e não estragar, né? E aí você vai ainda cozinha a coisa que já era ruim, né? E serve dentro de um pão cheio de ketchup, mostarda e maionese, para piorar o problema ainda, só que, de acordo com os dados científicos, apenas um cachorro-quente, ou seja, apenas 50 gramas de salsicha por dia, aumenta o risco de câncer de cólon em até 18%. E hoje em dia já existe salsicha vegana, né? Que no outro dia eu estava vendo até no Instagram. Muito interessante. E para quem não pode largar a salsicha... Para mim, continua sendo lixo industrial da mesma forma. Desculpa, eu sei que o pessoal vegano às vezes sente de eu falar isso, etc. E, obviamente, é melhor estimular uma indústria que não mata animais que uma indústria que mata animais e polui o planeta. Mas, ainda assim, se a gente quer sobreviver no planeta Terra, se a gente quer um planeta melhor, a gente tem que realmente cortar esses lixos industriais, porque ainda vai causar dano ao meio ambiente, ainda vai causar dano ao ser humano e ainda vai causar dano aos animais, sim. Indústria vegana, por mais que seja menos pior, ainda assim produz plástico e mata animais. Tem vídeo aqui e card na descrição sobre o prejuízo que causa aos animais. Terceiro alimento, suco em pozinho, aquele famoso TAN, que parece um suco de laranja em pó, só que na verdade é puro açúcar, corante e conservante ali dentro, né? Então, o que você tem a dizer de sucos em pó que eu sei que eu tomava na minha infância, dona Thaís? Mas isso é muito antigo. Pelo menos para dona Seu Coraça, meu pai falecido, infelizmente, ele fazia bastante suco pra gente, né? Porque Sim. ele cresceu na roça, tinha muito aquela cultura de fruta. Nós tomávamos lá em casa muito suco de fruta, graças ao teu pai, realmente, e assim, esse tipo de coisa aí que você falou, esse pozinho, né, industrializado aí para misturar com a água, aquilo ali a gente muito pouco usou em casa, justamente porque a gente usava muito, até usava uma outra coisa ruim, né, que é o refrigerante, mas esse pozinho aí realmente... Bom, a nível científico, esses corantes e conservantes são correlacionados a inúmeros prejuízos, inclusive prejuízos à microbiota intestinal. E eles ainda alegam que esse suco tem mais vitamina C do que... Mas essa vitamina C sintética adicionada, por exemplo, a suplementação de vitamina D, né, é correlacionada ao aumento de problemas de saúde, né, na verdade. As pessoas acham que, porque lá tem vitamina C adicionada, né, fortificado, né, a nível científico, vários suplementos, por exemplo, de vitamina C são correlacionados ao aumento de problemas de saúde. Então, açúcar em pó, com corante dentro de um saquinho. O que muita gente não sabe é que já botaram estudos com pessoas consumindo suco de fruta de uva e o suco de uva industrial, ambos com as mesmas quantidades de calorias, só que o industrial causava ganho de peso, o suco de uva não causava ganho de peso. Isso aí é tranquilo. Porque ali tem muitas vitaminas, minerais, fitonutrientes, fibra, antioxidantes que são oxidados, são perdidos durante o processo de industrialização. Então, se você quer tomar um suco, quer ser melhor a fruta, tome pelo menos o suco da fruta, né? Ou com uma fruta in natura. Você gostaria de ter mais saúde, mais disposição? Você não consegue fazer essa mudança de estilo de vida?
Então eu te convido para o evento A Cirurgia da Natureza, o Segredo da Cura, que irá acontecer no dia 2, 3 e 4 de maio, gratuitamente aqui no canal, às 8 horas da noite. Você vai descobrir a causa das suas doenças e como reverter essas doenças de forma natural, apenas com medicina de estilo de vida, sem remédios e suplementos. Link aqui na descrição, se inscreve e te espero lá. Refrigerantes como quarto lugar na quarta posição. Péssimo. Hoje em dia, aliás, já fazem alguns anos, eu não tomo refrigerante. Alguns anos só? É só. Sério? Você tomou até Até 5 anos atrás, sei lá? Não. Até o papai falecer? Não, acho que um pouquinho mais, antes, né? Mas tomei até... Porque assim, eu não tomava em casa, né? Eu não comprava, a gente não comprava mais. Depois né? que eu realmente fiz uma mudança mais radical na minha alimentação, Sim. eles acabaram entrando um pouquinho na onda. Mas às vezes eu tomava em festa, né? Mas faz muito tempo que eu vou a uma festa e eu bebo água, mas não tomo refrigerante de jeito e maneira. Gente, tem um refrigerante, um desses refrigerantes aí, que é o queridinho do pessoal, né? Esse refrigerante, uma pessoa que trabalhava numa obra lá em casa, ele me falou que aquilo ali desentope vaso sanitário. Eu sabia que limpava pedra mármore, né? E uma série de coisas. Agora, desentupir vaso sanitário, imagina o que ele não faz dentro do teu organismo, gente. Olha, sinceramente, já faz há muito tempo, né? Alguns anos que eu não tomo refrigerante e refrigerante realmente eu tomo café, mas eu não tomo refrigerante de maneira nenhuma. Correlacionado com o aumento de obesidade, câncer, doença cardiovascular, diabetes, vários problemas de saúde, a gente tem correlação com o refrigerante, mas óbvio que é água, cafeína, 1 quilo, uma quantidade exorbitantes de açúcar e obviamente até mesmo aquelas latinhas, né? Geralmente, nunca vi para refrigerante, mas para alimentos em geral, as latas são revestidas de bisfenol A, do BPA, que é um dos petroquímicos disruptores endócrinos, ou seja, que prejudicam o equilíbrio de hormônios, e ainda tem caramelo 4, que é literalmente um corante que é correlacionado ao câncer. Então, por que não tomar água de coco, né? O caldo de cana até, né? Sim, sim. Então, quinto lugar nesse vídeo ficou como óleo de coco. Antes que alguém fale alguma coisa, meu Deus, o óleo de coco, óleo de coco, óleo de coco. Antes que alguém fale alguma coisa do óleo de coco, eu não acho que seja o quinto pior alimento do mundo, mas eu também não acho que seja saudável e eu vou te explicar por quê. Mas, dona Thaís, fala o que você acha sobre o óleo de coco. Não, primeiro, por que você colocou em quinto se você não acha? Porque o vídeo tinha colocado, eu só fiz um react do vídeo lá no Insta e aí todo mundo, caramba, tá fazendo mal do óleo de coco. Aí aquele médico lá que todo mundo fala, ele fala bem do óleo de coco, ele sempre endeusou o óleo de coco e o óleo de coco. Primeiro de tudo por que não comer o coco ao invés de óleo de coco? A gente sabe que industrializar qualquer tipo de alimento torna ele menos saudável. Então, por que não comer azeitona ao invés do azeite, né? Ou seja, a industrialização do alimento, a refinação extrema, que é no caso do óleo de coco, jogou fora ali carboidrato, proteína, virou um alimento 100% gordura. Então, joga a quantidade de calorias para 900 calorias. Né? No caso da polpa do coco verde, tem 150, 180, né? E aí você industrializa ele e joga para 900, porque jogou fora água, proteína, carboidrato e fibra. Então, concentrou demasiadamente. O alimento mais calórico que existe no planeta, né, 900 calorias a cada 100 gramas, tirando o fato de, sem as vitaminas, minerais, fitonutrientes, e ainda quando você joga na panela para aquecer ele, né, obviamente vai causar rancidificação das gorduras, o próprio processamento já rancidificou a gordura. Então, assim, é um óleo enlatado. Se você quer uma alimentação saudável, você tem que pensar em alimento fresco, né? Como saiu da natureza. Quanto mais velho ele tá, menos nutrientes ele tem e menos saudável é para você. E obviamente a lata de óleo de coco ali pode durar acho que 1 ano, né? Então eu acho que você deveria usar a polpa do coco verde, bater e fazer um creme de coco ali e jogar por cima tem iogurte de coco aqui no canal, eu ensino nos cards na descrição. Se não quiser fazer o iogurte, é só bater a polpa e já usar ele direto, né? Óleo, acho que tem qualquer óleo. Você nunca mais usou, né? Tem mais de 10 anos que eu não uso óleo. O azeite ainda usava quando o papai era vivo. Não me lembro. Azeite ele gostava de usar, mas eu não compro. Aliás, a última garrafa de óleo que eu comprei, há muito tempo atrás, eu morava em Araruama ainda, teu pai era vivo e muito tempo.
como eu não queria mais usar, né? Eu usei para misturar na água e passar no piso, que eu tinha um piso de ardósia, e aquilo deu um brilho e ficou maravilhoso. Então, óleos vegetais, seja Óleo eu qual não for. uso. Entope, às vezes, gente, como é que eu vou usar? A gente quer o óleo da oleaginosa, ou seja, o óleo da castanha, o óleo da semente, o óleo da linhaça. A gente quer o óleo da linhaça junto com a linhaça, não é só o óleo da linhaça refinado. É a linhaça em si que quando você consumir, você está obtendo o óleo dela também. Então, dona Thaís, o que eles têm que fazer agora se eles gostaram do vídeo? Senta o dedo no like. Mais o quê? Compartilha. Se inscreve no canal. Aperta o sininho. Aperta o sininho. Agora, compartilha. Eu acho, de tudo isso aí, eu acho fundamental você compartilhar. Grupo da família, de WhatsApp. Não é só grupo da família, não. A qualquer pessoa que você ame, que você goste. Por quê? Você vai estar fazendo um bem para essa pessoa. Porque você está transmitindo noções, ela escolhe se quer continuar usando ou não as noções que você está passando para ela. Porém, você tenta mostrar a pessoa, né? O que você está falando aí? Comenta aí embaixo também, se você quer ver mais vídeos com a dona Thaís, se gostou, comenta. Pode comentar à vontade e de preferência pedir para ele passar os comentários para mim, porque eu normalmente eu não vejo os comentários, né? Quando eu posso responder, eu respondo e gosto de responder. E se eles querem minha ajuda como nutricionista clínico, se eles querem realmente ir à frente, dar um passo a mais na saúde e dieta deles? Pode pedir consulta online, consulta presencial, pode ler os livros do doutor. Os 9 livros já publicados. Os 9 livros do doutor, tudo aqui. Inclusive o Dieta Anticâncer, que foi o penúltimo, né? E que você vai fazer um lançamento agora, em Brasília. Sim. E aí, os cursos online, 6 cursos, e os retiros, que todo mundo quer vir pro retiro para passar 7 dias com a dona Thaís. Não é aprendendo comigo, não. Todo mundo fala, eu quero ir para o retiro para conhecer a dona Thaís. Então, algumas pessoas do último retiro falaram isso e ele está muito triste com isso. E relembrando uma coisa do óleo de coco saúde. Existe uma fórmula bem básica. Saúde é igual calorias sobre nutrientes. Então, quanto menos calorias e mais nutrientes você tiver num alimento, resulta em mais saúde. A restrição calórica é cientificamente comprovado de aumentar saúde e longevidade. E quanto mais nutrientes você tem nessas poucas calorias que você consome, melhor ainda, de acordo com os dados, The Triage Theory do Bruce Ames, né? A teoria da triagem do Bruce Ames, que ele mostra que quanto menos micronutrientes tem, o corpo envelhece mais rápido, mas ele usa esses micronutrientes para coisas mais vitais, né? Não é para longevidade, é para funcionar naquele presente momento. Uma teoria bem interessante a nível científico. E, gente, mesmo eu não seguindo o que o Dr. Coraça fala, ensina, né? Passa os conhecimentos, eu sigo muita coisa, mas não sigo integral. O pouco, muito que eu faço, me dá muita disposição, tanto é que eu consegui desfilar durante 1 hora na avenida e eu consigo andar, eu saio da minha casa, vou andando até aqui, é uma boa distância, eu não sei dizer em quilômetros quanto dá, mas eu passo do Ponte e vou até a Lagoinha, que é uma boa distância, né? Para uma velha de 72 anos. Já tá malhando, treinando pesado, mas o chão, mas não. Não, mas eu caminho bastante e assim, isso tudo se deveu à mudança de hábitos alimentares. O aquariano visionário aqui, pode dizer, pode. Mas beijos, abraços, a gente se vê no próximo vídeo, fica aí que vai ter os 5 melhores alimentos.